Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos começar hoje na nossa aula um novo objeto de estudo a nível de terceiro ano, que é a introdução do estudo à estatística. Um assunto, gente, muito, mas muito importante, não somente na área de matemática, como qualquer uma outra área do conhecimento, seja a medicina, seja a área das ciências humanas, das ciências sociais. Então, é importante que a gente saiba trabalhar a estatística, pois a estatística ela tem um poder de transmissão de informações, independente da área de estudo ao qual você tenha interesse, você vai ter que estudar estatística. Você que ano que vem vai estar no ensino superior, vocês terão que fazer pesquisa. E as pesquisas elas vão depender do conhecimento estatístico. Mas por enquanto, a gente vai estudar estatística para que a gente possa estar fazendo análise de gráfico, estar fazendo comportamento de algumas variáveis. Então, gente, sejam bem-vindos ao nosso curso de estatística, tá bom? Eu vou colocar um vídeo para vocês e esse vídeo ele vai trazer informações iniciais do que vem a ser a estatística e logo depois a gente vai falar um pouco de matemática associada à estatística, tudo bem? Então, como vocês já sabem, pode qualquer coisa, pode ligar o microfone, perguntar, e que essa aula está sendo gravada. Mais tarde eu irei repassar toda ela para vocês, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui o vídeo para vocês. Fala aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre introdução à estatística? E vamos começar esse papo do básico mesmo. Que negócio é esse de estatística? Olha aqui. É a ciência da análise de dados. Toda vez que a gente quiser aprender a coletar, organizar e analisar dados para poder tirar conclusões em cima deles, a gente vai ter que estar usando a estatística, tá bom? E o que é imprescindível aqui antes da gente começar a introduzir esse assunto? A gente entender a diferença entre dois conceitos muito importantes da estatística, que é o de população e de amostra. Quem são esses caras? Vamos ver quem são esses caras com um exemplo. Olha aqui. Imagina que a gente quer analisar os níveis de violência de uma cidade. Pô, mas será que a gente vai ter que coletar os dados de uma cidade inteira? Daria muito trabalho, né? Coletar dados de um em um, bater de porta em porta em todas as ruas da cidade. Isso às vezes vai ser inviável. Então, o que a gente pode fazer para coletar esses dados? A gente poderia, por exemplo, coletar dados de uma rua só da cidade, uma rua X da cidade. Isso aqui que a gente fez foi justamente escolher uma amostra dentro de uma população. Olha aqui, a nossa população seriam todas as ruas da cidade. E a nossa amostra foi a rua X, que foi o que a gente escolheu dentro dessa população para analisar. Tá certo? De uma forma mais ilustrada, ó, é isso aqui. A população é o conjunto de todos os elementos que a gente tem, que a gente poderia analisar. E a amostra é uma parte desse conjunto que a gente escolheu para de fato analisar. Então, uma parte que a gente separou e, não, pera aí, essa galera aqui eu vou lá e vou coletar dados sobre elas, entendeu? Então, repara ó, que a população não precisa nem ser de pessoas. No nosso caso, foram ruas. Poderiam ser, por exemplo, animais, poderiam ser latinhas de refrigerante, poderia ser celular, qualquer coisa pode ser parte de uma população, tá bom? Então, ó, um exemplo de onde acontece essa relação de população e amostra é a pesquisa de voto nas eleições. Vai passar lá na TV. O candidato A tem 30% das intenções de voto. Aí você pode pensar, né? Você pode dizer depois disso, ué, mas eu vou votar nesse candidato e ninguém me entrevistou. Então, por que isso acontece? Como é que isso acontece? Isso acontece porque não dá para entrevistar o Brasil todo, não dá para sair de pessoa em pessoa, dos 200 milhões de habitantes que tem no país, e perguntar em quem que você vai votar. Então, para resolver isso, eles pegam uma amostra do Brasil, ó. Eles pegam, por exemplo, algumas cidades do Brasil para entrevistar as pessoas dessa cidade. E o que acontece quando eles fazem essa entrevista sobre umas pessoas da cidade e acabam respondendo sobre o Brasil todo? Olha aqui.
Analisando os dados dessa amostra, a gente pode tirar conclusões sobre a população como um todo. Isso se chama inferência de dados, quando a gente, a partir da amostra, a gente declara coisas sobre a população como um todo. Então, ó, a partir de algumas cidades do Brasil, a gente falou que 30% das intenções do país todo vão ser para um certo candidato. Isso se chama inferência de dados, ok? Vamos voltar agora, então, para a situação lá do índice de violência que a gente queria medir. A nossa amostra foi a rua X, certo? A gente pegou essa amostra, né? Mas agora, imagina isso daqui, ó. Que a rua X é a rua mais violenta da cidade. Será que a gente escolheu uma boa amostra? Será que a gente pode confiar nos dados que essa rua vão dar pra gente? Ou será que ele não é fielmente representativo da cidade como um todo? Porque a inferência desses dados vai ser talvez não seja uma boa base para analisar a população da cidade toda, certo? A gente tem que garantir que uma amostra é digna de confiança. Então, a gente não pode pegar, por exemplo, a rua mais violenta da cidade, porque essa rua é um ponto fora da curva, ela não pode ser parâmetro para a gente, que vai ser um caso muito extremo. Então, a gente sempre tem que ter o quê? Amostras que sejam dignas de confiança, que possam representar a população como um todo, tá bom? Tá bom, tô entendendo, mas agora vamos falar de outra coisa que a gente já falou, ó. Muito nessa vida, variáveis, mas agora a gente vai falar sobre variáveis na estatística. Quem que são variáveis na estatística? O que é esse negócio? Vamos supor que a gente quer analisar os estudantes de uma faculdade, por exemplo. E aí a gente pode perguntar várias coisas para esses estudantes. A gente pode coletar vários tipos de dados diferentes sobre essas pessoas, como, por exemplo, esses dados aqui, ó. A gente poderia saber a cor de pele deles, o sexo, o desempenho acadêmico, que pode ser bom, médio ou ruim, a classe social, o número de matérias que eles já cursaram, até o tempo que eles demoram para ir e vir da faculdade. Mas como é que a gente pode classificar essa galera? Todos esses aspectos aqui que eu escrevi, ó, são variáveis. Mas será que eles são todos a mesma coisa? Não são, eles vão ter classificações diferentes. Vamos entender quais são essas classificações das variáveis. Uma variável na estatística, ela pode ser qualitativa, por exemplo. E sendo qualitativa, ela pode se dividir em dois tipos. Ela pode ser qualitativa nominal, tipo a cor de pele e o sexo dos estudantes, ou ela pode ser ordinal, tipo o desempenho acadêmico ou a classe social deles. Ué, mas qual a diferença? Como eu sei qual é qual? Reparem comigo, o desempenho ele pode ser ruim, médio ou bom. A classe social pode ser baixa, média ou alta. Reparem que tem sempre uma hierarquia aqui nesses dados. Eles vão sempre ter uma certa ordem. Então, a gente já vai saber que é o ordinal. Se não tiver nenhuma hierarquia, vai ser um dado nominal. Uma cor de pele, a pessoa pode ser negra, pode ser branca, o sexo pode ser feminino, masculino. Não tem nenhuma hierarquia aqui dentro. Então, quando não tiver uma hierarquia, só uma característica, vai ser uma qualitativa nominal. E quando tiver uma certa hierarquia, vai ser uma qualitativa ordinal, tá bom? Mas e se não for qualitativa? Se não for qualitativa, é quantitativa. Ó. Quantitativa vai poder ser discreta, que nem o número de matérias cursadas, ou contínua, que nem o tempo de translado que os estudantes têm. Qual que é a diferença? A discreta, ó, vai ser sempre um número exato, um número definido. Ou você cursou uma, ou duas, ou 20, ou 40 matérias. Ninguém cursa 30,5, 21,37 matérias. É sempre um número definidinho, certo? Então, vai ser uma quantitativa discreta. E a contínua, por outro lado, ó, vamos pensar no tempo, por exemplo. Alguém pode demorar 1 hora para chegar até a faculdade. Mas alguém pode demorar também 1 hora e 2 minutos para chegar na faculdade. Ou então 1 hora, 2 minutos e 36 segundos. Então reparem que a gente sempre pode especificar mais esse tempo. A gente sempre pode adicionar uma casinha decimal nesse tempo. E isso faz que a gente tenha infinitas respostas possíveis para tempo, por exemplo, certo? Então quando a gente tiver assim, ó, uma variável de número, né, quantitativa, mas que não seja tão exata, tão definida, ela vai ser contínua, beleza? Muito conceito essa aula, eu sei, mas está chegando no final. Olha só, vamos ver agora o que é esse negócio de teoria da amostragem. A teoria da amostragem vai ser o estudo da relação entre uma amostra e a sua população. Como assim? Olha aqui, a gente já falou, né, que a gente vai tirar conclusões sobre uma população sempre a partir de uma amostra. Mas, ué, como é que a gente vai fazer isso? Como que isso funciona? A gente vai estimar parâmetros.
Olha só, uma população, ela pode ter vários parâmetros, certo? Por exemplo, ela pode ter uma média populacional, um mizinho aqui é a letra grega, ela pode ter uma variância populacional, sigma ao quadrado, ela pode ter um desvio padrão populacional, que é o sigma, e uma amostra vai ser bem parecido com isso, mas olha aqui quais vão ser os parâmetros. A gente vai denotar por outras coisas, vai ser uma média amostral, x barra, uma variância amostral, s ao quadrado. Então, como é que vai ser a relação aqui entre esses parâmetros? Os parâmetros populacionais vão ser estimados pelos parâmetros amostrais. Olha aqui, a gente vai falar que o valor da média amostral, por exemplo, vai ser uma estimativa para o valor da média populacional. Mesma coisa para a variância, para o desvio padrão. Poderia ser a nossa proporção também, que é aquele pezinho. Então, os parâmetros amostrais a gente vai poder sempre usar eles para estimar os parâmetros populacionais. Beleza? Gente, essa é a primeira parte dessa aula, vai ter um vídeo na sequência. Não me deixe aqui sozinho, tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Bem, gente. Alô? Bem, tá aí um vídeo rápido, um vídeo bem esclarecedor. E como vocês viram, gente, o início, a introdução do estudo estatístico, ele é composto por conceitos. E esses conceitos, eles são fundamentais para que a gente possa estar dando continuidade no assunto de estatística. Então, a primeira coisa quando se fala em estatística, gente, primeiro, o que vem a ser a estatística, tá? Alguém poderia me dar alguma ideia do que vem a ser a estatística? Alguma coisa que vocês já viram, que já estudaram? Hum, hein? Quando você liga, vai assistir o jornal, diariamente você vê alguns gráficos, algumas tabelas do dólar, da taxa de variação do dólar. Ultimamente está passando gráficos de rejeição em relação ao nosso presidente do Brasil, quem é o índice de rejeição. O Vinícius diz que é algo que serve para representar. Deixa eu ver aqui. Mensagem. É algo que serve para representar uma parcela de alguma coisa. Muito bem, a ideia seria basicamente essa, mas embora dar mais uma certa clareza, tá bom? Então, ela vai servir para demonstrar, para caracterizar algum grupo ou algum estudo sobre algum evento. Então, a estatística, gente, eu tive um professor em que ele defende mais a estatística para a área de medicina do que a estatística para a área de matemática. A estatística é um dos ramos da matemática, tá? Ao qual vocês já estudam há bastante tempo, desde o ensino fundamental, só que lá vocês trabalham como tratamento da informação. O que é você tratar a informação? É você perceber a partir de gráficos e tabelas as informações que estão contidas ali naquelas figuras. Então, nós, a nível de ensino médio, nós já somos capazes de fazer tais interpretações. Então, gente, a gente começa pelo estudo da estatística. Mas então, o que é a estatística? Anelisa, tá tudo ok? Você está conseguindo me enxergar direitinho? Tá me ouvindo? Eu vi que você tava travando, eu não podia nem cortar o vídeo. Então, olha só, a estatística é um ramo da matemática, assim como a álgebra, ainda está travando. Tá travando para mais alguém, gente? Uhum. Então, a estatística é um ramo da matemática, assim como a geometria, a álgebra, a aritmética, tá bom? Em que o principal objetivo dele é a coleta de informações para um determinado grupo ou interesse, tá? A partir desses dados é feito o tratamento das informações. Essas informações, elas vão ser desenvolvidas, vão ser trabalhadas a partir de gráficos e a partir desses gráficos serem informada a um determinado grupo populacional.
Vocês lembram aí, gente, que no vídeo a professora falou que eles estavam fazendo uma pesquisa em um determinado grupo, em uma determinada rua, e aí ele disse: se a rua for a rua mais violenta, os índices, os valores que eu iria ter, eles iriam condizer com a realidade? E aí ela veio fazendo algumas definições. Quais são elas? População e amostra. O que foi que vocês entenderam por população e amostra, hein, gente? Lá no vídeo, que inclusive está no Classroom. Nem parece aula de matemática hoje. Alguém poderia me dizer o que seria o que seria população e amostra? População é todo mundo. População é o total. A amostra é uma parcela da população. A amostra é uma parte. Muito bem. O que vem a ser a população? A amostra é só uma parte. Muito bem, Naira. O que seria a população? Seria exatamente a totalidade. Atenção, gente. A população é a totalidade de elementos que irão compor a pesquisa. Já a população é uma parte, desculpa, a amostra é uma parte dessa população, porém, ela deverá ter todas as características do todo. Como assim, professor? Observe a seguinte situação. Atenção, gente, por favor, vocês vão me entender. Observe o que eu vou falar e eu gostaria que vocês pudessem colocar aqui no chat. Galera, vamos falar de política. Não existe momento melhor para se trabalhar estatística a não ser falando de política. Não política de bate-boca, falando de candidato A, B ou C, mas a característica geral da política. Vamos lá. Um determinado candidato, ele vai se lançar a prefeito do município de Codó. Então, ele vai fazer uma pesquisa. A pergunta é: quem é a população ao qual ele deverá fazer essa pesquisa? Hein? Se ligarem o microfone, fica melhor. Uma pessoa se candidata a população de Codó. É a população de Codó, gente? Alguém. O Os Vinícius maiores colocou. de Vou 16. colocar aqui. Professor Jorge Menor, vou me candidatar à prefeitura de Codó. E quero fazer uma pesquisa. Travou, a Enelisa está com problema de conexão. E eu quero saber como é que está. Ó, o Djalma. Muito bem. E quem é que pode votar, Djalma? Olha só. Então, eu quero me candidatar a prefeito de Codó e eu quero saber como é que está a minha popularidade, a minha aceitação na cidade. Eu vou fazer uma pesquisa. Quem é a população dessa minha pesquisa? É a população de Codó? Não. É quem? Os maiores de 16 anos? Sim. Na verdade, a resposta mais exata seriam quem? Os eleitores do município de Codó. Tá bom com título. E quem tem título é o quê? É um eleitor. Tá ok? Então, gente, vamos lá. Aí vamos para a segunda situação. Eu vou conseguir encontrar toda a população de Codó? Eu acho que é meio difícil. Não vamos dizer impossível, mas difícil, muito difícil. Por quê? Porque tem eleitores de Codó que moram em São Luís, tem eleitores de Codó que moram em Teresina, tem eleitor que faleceu, tem eleitor que, por alguma condição, foi morar em outro estado, outro município, na zona rural, que eu teria até condição na zona rural, porque o TRE, ele sabe das condições de cada eleitor. Mas existem os contratempos, que no dia da minha pesquisa ele foi viajar e eu não vou poder. Então, gente, existem os empecilhos. Então, o que é feito? É feito uma amostra. A amostra é uma parte dessa população que tem as mesmas características da população em geral. A população é o conjunto total de elementos que vão participar de quem? Dessa pesquisa. Então, eu vou pesquisar homem, mulher, adultos,
jovens com 16 anos, dentro da faixa etária, empregado, desempregado, mãe de família, par de família, negros, brancos, católicos, evangélicos, protestantes, umbandista, macumbeiro, satanista, qualquer coisa. Tudo, eu vou ter que ter todas essas características. Tá ok? Porém, para que seja o quê? Aceita essa pesquisa. Por quê? A característica, a característica da amostra, ela deve ser comum de quem? Da população. Tudo bem? Se eu fosse fazer uma pesquisa com vocês, gente, sobre o curso de agropecuária, a turma 31, os resultados que eu iria obter, teriam condições para que eu pudesse elaborar um documento, ou em que esse documento pudesse externar, que eu pudesse apresentar num determinado evento na área de agricultura, na área de agropecuária, associada ao Instituto IFMA Campos Cordó? Vocês representam uma amostra do curso de agropecuária? Sim ou não? Hein, gente? Sim, vocês sim representam sim, sem dúvida nenhuma. Então, não haveria, apesar de ser uma população pequena, que seria todos os estudantes do curso de agropecuária, nós teríamos turma 11, 21 e a 31, só o fato de eu pesquisar somente com vocês, eu teria as mesmas condições de se tivessem pesquisado de uma maneira por completo. Aí, gente, eu vou continuar. Aí eu pergunto a vocês: o último prefeito de Codó, tá? Foi o. Como é o nome dele, gente? O último prefeito de Codó foi o Najib. Pronto, lembrei. Não foi? Então imagina só que ele faz uma pesquisa, tá? Sabe onde é que ele vai fazer a pesquisa dele? Lá nas empresas dele. Ele começa, você vai votar em quem para prefeito? Aí ele começa lá na FC, no FC Indústria. Aí ele passa depois para FC Motos. Aí depois ele foi para os postos FC, fazer a pesquisa, né? Aí depois ele foi para onde? Foi para FC TV, fez a pesquisa com os funcionários da FC TV. O Rian tá só sorrindo aí, ó. Aí, ó, vocês já estão entendendo. Aí depois ele foi para o posto gás, né? FC Gás. Aí Rádio FC. Aí eu pergunto, a pesquisa que ele fez, a amostra que ele fez, o pessoal com medo de dizer que não vota nele. Olha só, aí ele fez uma pesquisa com esse público. Gente, essa amostra é uma amostra que vai te dar condição para que você possa estar mostrando os resultados futuramente? Depende dos eleitores dele falar a verdade, né? Então, ó, vocês entenderam o que é que eu quis dizer. É uma situação muito boa que, inclusive, é a realidade de vocês e vocês sabem do que é que eu estou falando. A amostra, ninguém é doido de falar a verdade. Então, olha só, gente. Essa amostra, ela é uma amostra que vai dar condição da pesquisa de intenção de voto para prefeito seja correto? Não. Por que não? Porque o funcionário dele tem uma característica única que vai beneficiar ele. Não é 100% seguro, tá bom? Então, gente, vocês entenderam, né? Essa parte inicial de população e amostra. Porém, quando se faz uma pesquisa, essa pesquisa ela é caracterizada através de variáveis. O que são as variáveis? São os elementos que irão compor uma pesquisa. De maneira bem simples, são as perguntas, tá? Tá? Ali são as variáveis. Alguém saberia me dizer qual é a maior pesquisa que existe no Brasil? A Naya está dizendo ainda a situação lá do Chiquinho. Ninguém é doido, tá? O IBGE. Como é o nome da pesquisa que o IBGE faz, Naira? Inclusive, a ideia é que seja feito até 2021. Como é o nome da maior pesquisa que o IBGE
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística faz é o censo. O censo. Gente, o censo é a maior pesquisa que é feita no Brasil. O censo, ele tem como principal característica caracterizar todo o território brasileiro. É o censo que vai dizer que você, bem aí, ó, a Iane, o Djalma, a Tereza, a Bruna, a Annelise, o Luiz, existem e fazem parte do Brasil. Vocês já se perguntaram, meu Deus, será se alguém sabe que eu existo? Alguém já se fez essa pergunta? O último censo que ocorreu foi em 2010. Eu tenho certeza que em 2010 aqui todo mundo já era vivo. Então, vocês existem para o Brasil, tá? Mas, por exemplo, minhas filhas, elas podem até existirem porque elas têm documento, certidão de nascimento, identidade, elas já são meus dependentes, eu e alguém informou. Mas, gente, nesse Brasilzão, de mais de, ultimamente, de 260 milhões de habitantes, eu creio que existe ainda muito de 2010 para cá. Vai crescer, eu acho que o nosso país vai passar dos 300, 270, 275 milhões de habitantes com o próximo censo. E o que é o censo? O censo é uma pesquisa completa ao qual ele vai saber da tua realidade, a realidade que existe lá na Rua da Tereza, o que é que está acontecendo, como é que está a família dela. Então, quando alguém lembra como é que o recenseador chegou, eu sou do tempo ainda de uma folha, que ele ia fazendo um monte de pergunta e hoje é tipo um tablet, que ele vai só marcando. As perguntas que são feitas são as variáveis. O que são as variáveis? São os elementos que irão compor a pesquisa. E no vídeo que a gente viu agora há pouco, as variáveis elas são classificadas de dois tipos, como é variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Sim ou não? Vocês viram essa passagem? Sendo que as variáveis qualitativas são aquelas que vão ficar bem entendidas através de palavras, nomes, adjetivos. E as variáveis quantitativas, como o próprio nome está dizendo, serão aquelas que ficarão bem entendidas através de números. Como assim, professor? Se eu fazer uma pergunta agora, bota lá no chat, coloca lá no chat. Qual é o estilo musical que vocês mais gostam? Coloca aí no chat, escreve aí, por favor. Estou esperando. Coloca aí a preferência, o estilo musical, ó, Anelisa Forró. Eu não tenho. Ô, a Naira é do contra, bota aí qualquer coisa, Naira. Carlos Henrique Forró. É todos, a Naira, a Naira. A Naira não tem, agora é tudo. Ela vai do 880, Yugi Internacional, tá? Bora lá. Gente, observa que as respostas que vocês me deram foram nomes. Então, são variáveis qualitativas. Se eu perguntar qual é, qual que é a cor de vocês, vocês vão dizer que são moreno, pardo, negro, branco, amarela. Na área amarela, tá doente. Então, cinza? Oxente, foi banhar no rio e não se banhou de novo, depois precisa ser cinza. Ok. Então, gente, quando eu vou desativar o bate-papo. Então, quando você faz uma pergunta dessa, e faltou creme. Quando eu faço uma pergunta dessa, se você conseguir entender através de palavras, são variáveis qualitativas, tá bom? Então, olha o que é que ele fala. E quando fica subentendido através de número, é uma variável quantitativa. Por exemplo, agora, quantos anos você tem? Coloca aí no chat. Você vai dizer 17, 16, 15 é com número. Então, variável quantitativa. Aí ele classificou. Vocês lembram como era a classificação da variável
qualitativa, nominal e ordinal. Nominal é aquela que eu falo uma palavra em que não necessita uma ideia de ordem, e ordinal que tem uma ordem. Por exemplo, sexo é uma variável qualitativa. É uma variável qualitativa nominal ou ordinal? Muito bem, Naira. Sexo, você vai dizer o quê? É nominal, né? Porque você vai dizer o quê? Masculino, feminino, os dois, o não dos dois, eu não sei. Eu sei que tem que colocar alguma coisa, não existe ordem. Aí eu pergunto, qual é o seu grau de estudo? Qual é o seu grau? É grau de estudo mesmo, né? Grau de escolaridade. Grau de escolaridade é uma variável quantitativa, o quê? Nominal ou ordinal? Ordinal. Por quê? Porque você vai ter o ensino fundamental, depois o médio, depois o superior, depois o quê? Especialização, que é pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, observa que existe o quê? Uma linha, tá? Uma linhagem de possibilidades. Tudo bem? Então, isso é a variável o quê? Qualitativa. Como ele colocou lá, vai existir uma hierarquia. Tudo bem? E a variável quantitativa é aquela que vai estar associada à ideia de números. E aí ele vai ser a ideia o quê? Hein? Discreta e o quê? Contínua. O que é a discreta? É aquele representado por um número fechado. Quantos anos você tem? Colocar aí 16, 17. Alguém já disse assim, eu tenho 17,3 anos. Mentira. Não bota. Ou bota 16, ou bota 17, ou bota o quê? 18 anos como resposta. Então, quando eu pergunto qual é a sua idade, é uma variável quantitativa, tá certo? Contínua ou discreta? Ela vai ser o quê? Discreta. O que vem a ser contínua é aquela que eu posso trabalhar com números decimais, número quebrado, tá? Qual é a sua altura? Ah, sim, aí a altura sim. Aí eu tenho 1,72 m. Entre 1 m e 2 m tem muita diferença. Então, existe muita gente que está nesse padrão. Ah, professor, 1 m ou 2 m? Não, tem muita coisa entre eles dois em relação à altura. Nesse caso, perguntar qual é a sua altura é o quê? É uma variável quantitativa contínua. Tudo bem, gente? Então, feita essa pergunta aí todinha, esse conjunto de perguntas, esses, esses dados eles são agrupados em um termo chamado de rol. Já ouviram falar? O que é o rol? O rol nada mais é do que a organização depois do tratamento das informações. Eu vou fazer uma pesquisa, nome, aí você coloca lá nome, nome de vocês tudinho, idade, coloca todo mundo numa tabela, aí coloca qual o grau de escolaridade você coloca. Depois disso eu vou organizar. Essa organização das variáveis é chamado de rol, ok? Gente, e a partir daí eu vou fazer o tratamento dessas informações com cálculos, tá bom? Eu vou calcular média, eu posso calcular moda, eu posso calcular mediana, eu posso calcular desvio, tá? Desvio padrão, eu posso fazer alguns cálculos matemáticos a nível de ensino médio como superior. A partir daí, o que é que eu posso fazer? Eu irei demonstrar para a população ou grupo de pessoas ao qual tem interesse naquela pesquisa os resultados. E esses resultados virão através de quê? Através de gráficos e tabelas. Tudo bem? Qual é o nosso objetivo na aula de hoje? Nem pareceu aula de matemática, não foi, gente? Não escrevi nada, falei, vocês entenderam, entenderam? A estatística, gente, o começo dela é desse jeito, tá? Não tem, assim, conta para ser feita, não. É importante que você entenda o que são os elementos da estatística, tá bom? E aí, ó, eu quero contar aqui uma história para vocês, para a gente finalizar a nossa aula, tá? Vamos pegar aqui, vamos lá para cá. Deixa eu olhar aqui uma pessoa, tá? Mas aqui, deixa eu pegar aqui uma pessoa como exemplo.
meu amigo Vinícius Abas, de Campos. Tá? Meu amigo Vinícius Abas, tu estás aí? Meu pai, tu entendeu a introdução do estudo de estatística, não entendeu? A estatística, ela tem um poder surpreendente de persuasão. Vocês já ouviram falar, gente, assim, véspera de eleição, falar de eleição porque é um período que mais a gente percebe a estatística, que alguém diz o seguinte: eu só voto em quem vai ganhar. Eu vou muito dar meu voto para quem vai perder. Como é que a pessoa sabe que um eleitor vai ganhar ou vai perder se a eleição já ouviram isso, já? Se a pessoa não sabe se a eleição não passou, o que é que está acontecendo aí? Pesquisa, TV, jornal. O candidato vai ganhar. E babá. Anelisa, não faço não, Anelisa. Vote consciente. Aí todo santo dia, tá, ele vai ganhar, ele vai ganhar, ele vai ganhar, eu vou votar em quem ganha. Aí todo santo dia tá no jornal o carro de som, aí tem a motocada, a bicicletada, aí de tudo, a passeata, vai ter tudo lá, e já ganhou, já votando pela gasolina. Eita, já. E tá caro, eu acho que vale agora. Eita, pô. Eita, mas tá caro a gasolina. Então, gente, e vocês não são do vocês não são. Ganhei 3 litros. Gastou em um dia. Olha só, vocês não são. Você, vocês, eu acho que vocês são um pouco mais novos do que eu. Mas na década de 90, por incrível que pareça, depois vocês podem estar buscando aí no YouTube, no Google. Você já ouviu falar no Fernando Collor de Mello, já? Collor, o ex-presidente Collor, que hoje é senador. Na década de 90, gente, ele ganhou como presidente, a maioria dos votos que ele teve foi de mulheres. Adivinha por quê? Adivinha por quê que a maioria das mulheres votou nele? Hein? Eu, essa eu não sei. Ele é bonito. O Carlos Henrique disse que ele é bonito, e é verdade. Por incrível que pareça, Fernando Collor de Mello, ele teve a maioria dos votos por mulher. Por quê? Porque as mulheres achavam ele muito bonito. E passava a propaganda dele, ele fazendo Cooper, camisa de malha, ele era novo, tá fazendo Cooper, tinha um corpo assim menos, mais feio que o meu é bonito. Aí as mulheres se encantaram por ele, tá? Olha só. E aí, por que isso aconteceu? Por causa de estatística. Vocês já ouviram falar na figura do lobista? Tá? O que é o lobista? É aquela pessoa que você vai contratar e ela vai trabalhar em cima de você, a sua imagem, o que você tem que dizer, para que as pessoas possam gostar de você. Isso aí funciona demais em política. Isso é persuasão, tá? A pessoa todo santo dia escutar quem vai ganhar é o candidato A. Aí todo dia. Até a musiquinha tem uma música aqui, ó, para ele ficar toda hora. As pessoas até pegam a música. A pessoa fica doidinha, os cabos inventam uma música que fica martelando, fica grudado na cabeça. Muito bem. A gente até de noite não deixa de dormir com aquela música na cabeça. Isso é persuasão. A estatística tem esse poder de persuasão, gente. É lindo você estudar a estatística. A gente vai ver ela de maneira bem simples, tá? E vou mostrar para vocês as questões do Enem. Então, eu estava falando com o quem foi meu, até esqueci que eu chamei para a gente conversar. O Vinícius Abas. Vinícius, imagina só que nesse momento você está sentindo muita diarreia, vômito, tosse, e graças a Deus não é Covid, tá? Vai sorrir, é? Tá ruim, tá na fininha. Olha só. E aí tu vai lá na UPA. Quando tu chega lá na UPA, tu encontra teus vizinhos lá, um, dois, três que moram perto da tua casa. Então, o que aí tá sentindo? Eles estão sorrindo de quê mesmo? O que foi que eu falei de engraçado? Olha só. Não, eu tô ruim, tá barriga, vomitando e a diarreia monstra, pálido, tossindo. Aí, tu olha assim pro lado, meu Deus do céu. Tchau, Maria. Olha só.
E aí tu chega lá na UPA e percebe que o pessoal lá da tua rua que tu mora, do teu bairro, estão lá também. O posto de saúde, a UPA, começa ela a fazer uma prescrição. Nome, Vinícius Aba. Onde é que tu mora? Na rua ali, ali, ali. Número tal. Bairro tal. E aí, o próximo já, meu Deus do céu, já entrou em 5, 6 pessoas aqui doentes nesse mesmo sintoma. E aí, gente, o que é feito? Um documento, é feito um registro, um relatório, e começa a perceber. Ontem tinha 10 pessoas dessa mesma rua, desse mesmo bairro. Hoje já chegou até agora 5. Aí vai vir mais um. Amanhã, bora esperar. O que é que você já observa? Que está ocorrendo algum problema lá na rua lá do Vinícius. Então, é feito um relatório através de dados, informações colhidas. Isso aí foi uma pesquisa informal, não foi direta, foi indireta. Eles receberam essa informação de maneira indireta, chegou até. E aí chega nos órgãos competentes. Chega lá na prefeitura, Secretaria de Saúde, esse rapaz, aquela rua ali está acontecendo alguma coisa que muita gente está adoecendo pelo mesmo motivo. Aí os órgãos competentes, eles vão lá na rua e começam. Eita, a rua lá, o esgoto é a céu aberto. A rua lá não é calçada. A água lá, ela vem de poços. E as fossas, elas estão bem próximas ao poço artesiano. Então, já começa a perceber o governo, a prefeitura, o governo federal, estadual, já começa a perceber que existe aquele problema. Então, gente, a estatística, ela tem essa função social também, de procurar saber a realidade da população, tá bom? Eu já fiz vários estudos aí no município de Codó, tá? E esses estudos que eu faço, todos são baseados em conhecimentos estatísticos, tá? Então, Vinícius, eu coloquei esse exemplo, claro que é um exemplo que passou só pela minha cabeça, sabe? Mas que pode estar acontecendo. A estatística, só para dizer a vocês o poder social que a estatística tem. Vocês, a turma 31 todinha tá indo lá. Hoje foi a Débora Stephanie pegou e mandou uma mensagem lá pro diretor do instituto, tá? Então, ó, a aula do professor Jorge Menon não tá lá essas coisas não, viu? Chame a atenção dele. Ao Djalma, não é o Djalma e a Tereza. Rapaz, o professor Jorge Menon não tá bem, não. E aí começa a chegar. Chega um, chega dois, chega três. Começa o campus todinho a perceber o que é que está acontecendo, o que é que cabe. Ó, chegou muita informação e agora a gente vai querer saber o que é que está acontecendo, professor Jorge Menor. Então, gente, a estatística é isso. É um dado, são informações, e a partir dessas informações elas vão ser tratadas através de gráficos, através de tabelas, e a partir daí buscar uma solução ou então simplesmente informar. Esse é o principal objetivo, tá bom? Na nossa próxima aula, gente, nós vamos começar a falar mais sobre estatística. Muito bom nossa aula de hoje, uma conversa, um bate-papo muito bom, e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Muita saúde, paz. Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau, gente.